Pois não, vereador. Pois não. É que no título 8º da Disposições Gerais e Transitórias, no seu artigo 4º, diz o seguinte: os projetos de lei de iniciativa popular terão preferência na tramitação e seu prazo não poderá exceder a 2 meses. Bem, meu questionamento é quando começa a conter esse prazo? É quando foi protocolado ou é a partir da leitura? A partir do momento da leitura que chega às comissões. Ele está sendo... Ele foi lido hoje, está sendo remetido à Comissão de Justiça e Redação, na sequência à Comissão de Finanças e Orçamento. Informo ao senhor vereador que pelos prazos regimentais do protocolo até para a conferência, documentação entregue, está no tempo hábil, hoje será remetido em regime de caráter de urgência no prazo regimental a ambas as comissões. Obrigado, senhor presidente. Encaminhe as comissões. Projeto 01705-2018. Edson Roberto Parra. Projeto de lei que dispõe sobre a criação do programa de estímulo ao escotismo da rede de ensino de São Caetano do Sul. Encaminhe as comissões. Projeto 01677-2018. Anacleto Campanella Júnior. Projeto de decreto legislativo que concede título de cidadão sul-sancaetanense à senhora Marisa Catalão de Carvalho Camponanza, pelos relevantes serviços prestados ao município. Encaminhe as comissões. Processo 01633-2018. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em ata nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Antônio Lourenço de Torres. Coloco em discussão o requerimento, encerra a discussão em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo 01678-2018. Anacleto Campanella Júnior. Requerimento solicitando inserção em ata nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Urames Pires dos Santos. Em discussão o requerimento, encerrada a discussão em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo 01703-2018. Eclerson Pio Melo. Requerimento solicitando direção em ata nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento de Paul Singer. Em discussão o requerimento, encerrada a discussão em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo 01665-2018. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em ata nos anais de voto de congratulações pelo brilhantismo da festa da família realizada no dia 14 do corrente mês pela MF Bartolomeu Bueno da Silva. Em discussão o requerimento, encerrada a discussão em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Vereador Marcos Fontes. Processo 1668-2018. Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações à ETEC Estadual Jorge Street, extensiva à ETEC Estadual Lauro Gomes, de São Bernardo do Campo, por promover a participação de seus alunos em competição voltada à criação de aplicativos que tenham impacto social na região. Em discussão o requerimento, encerrada a discussão em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo 1669-2018. Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações pelos 47 anos da Rede Feminina de Combate ao Câncer de São Caetano do Sul, a ser comemorada no próximo dia 26 de abril. Em discussão o requerimento, encerrada a discussão, coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo 1670-2018. Daniel Fernandes Barbosa e outros. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações ao secretário de Cultura João Manuel da Costa Neto e sua equipe pela apresentação, transparência, esclarecimentos e espírito democrático no debate com os vereadores.
imprensa e público presente nesta audiência pública. Em discussão, requerimento, encerrada a discussão e votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo 1671/2018, Daniel Fernandes Barbosa e outros. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações ao secretário municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Roberto Luiz Vidoski, e sua equipe, pela apresentação, transparência, esclarecimentos e espírito democrático no debate com os vereadores, imprensa e público presente nesta audiência pública. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo 1680/2018, Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto e congratulações à pediatra doutora Ana Paula Barbosa Pinto pela participação do curso de capacitação especial em detecção precoce de câncer juvenil, oferecido pelo Hospital do Amor, novo nome do Hospital do Câncer de Barretos, nos dias 23 e 24 de março, onde o nosso município de São Caetano do Sul é participante do projeto Passos que Salvam. Em discussão, o requerimento, encerrada a discussão e votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo 1704/2018, Edson Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações pela celebração do Dia Mundial do Escoteiro, que será realizado no dia 23/4/2018. Em discussão, requerimento, encerrada a discussão e votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo 1708/2018, Eclerson Pio Mielo e outros. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações à Fundação das Artes de São Caetano do Sul, pelo transcurso do Jubileu de Ouro de sua criação, a ser comemorado no próximo dia 25 de abril. Em discussão, requerimento, encerrada a discussão e votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo 1718/2018, Marcos Sérgio Gonçalves Fonte e outros. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações pelo dia 21 de abril a ser comemorado, além da Inconfidência Mineira, o Dia do Policial Militar. Em discussão, requerimento, encerrada a discussão e votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo 1719/2018, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes e outros. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações pelo dia 21 de abril a ser comemorado, além da Inconfidência Mineira, o Dia da Polícia Civil. Em discussão, requerimento, encerrada a discussão e votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Companhia do 6º Batalhão de Polícia Militar, visando rondas ostensivas em diversas vias públicas e bairros do município de São Caetano do Sul. Em discussão, os requerimentos, encerrada a discussão e votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Encerrado o expediente, passamos à explicação pessoal. Antes de mais nada, em cumprimento ao disposto da Resolução 538, de 2 de novembro de 1965, convidamos o nobre vereador Marcos Sérgio Gonçalves Fontes para fazer uso da palavra em nome do Legislativo, a fim de saudar a data cívica de 21 de abril, comemorativa ao dia de Tiradentes, mártir da Confidência Mineira. Senhor presidente, nobres pares, público presente. Me permita, senhor presidente, antes de falarmos sobre o dia 21, Tiradentes, gostaria de falar também que dia 21 de abril comemora-se o Dia da Polícia Civil e Militar. E não por coincidência, o nosso mártir da independência também é o patrono dos policiais civis e militares. Parabéns a todos vocês, porque nós sabemos a importância da nossa defesa da pátria e principalmente no nosso município. Obrigado. Boa noite, senhores.
agradeço a oportunidade concedida por falar da data dia 21 de abril, quando celebramos a memória de um homem que lutou pelo Brasil independente, livre do domínio de Portugal. Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes, tornou seu nome no panteão da pátria e liberdade brasileira, por ser aquele que representou os ideais da cidadania e da liberdade. Por sua coragem e suas ações, é figura que merece ser reverenciada por tudo o que lutou e defendeu em prol do futuro melhor do nosso país. Lembrar de Tiradentes é honrar todos os brasileiros que lutam diariamente contra a opressão, a injustiça e igualmente merecem ser reconhecidos por isso. O feriado nacional de 21 de abril é uma homenagem a um movimento que começou em 1789 e reuniu intelectuais, religiosos, fazendeiros e militares. Revoltados com os altos impostos cobrados por Portugal sobre o ouro explorado no Brasil, algumas figuras da antiga cidade da Vila Rica, em Minas Gerais, montaram um plano para eliminar a dominação portuguesa e estabelecer um país independente. Porém, antes que a conspiração se transformasse em revolução, o movimento foi delatado por Joaquim Silvério dos Reis, ao Visconde de Barbacena, e a coroa ordenou a prisão de todos os envolvidos na ação. 34 membros foram presos acusados por traição, mas apenas Tiradentes, que ao contrário da maioria dos inconfidentes, não fazia parte da elite mineira e foi condenado à morte por enforcamento. A sentença, 21 de abril de 1792, 3 anos após o início do movimento, e seu corpo esquartejado e exibido ao público com o objetivo de impor o medo e evitar qualquer outra tentativa de derrubar o poder de Portugal. Tiradentes não se transformou em herói nacional após a proclamação da República por coincidência, e sim uma homenagem, em 1889. Vejam-se, quase 100 anos após a sua morte, quando se buscava uma figura forte que representasse o novo regime republicano. E até hoje vive no imaginário popular como um personagem histórico que sacrificou sua vida em prol do futuro do país. Mais de 2 séculos depois, a lição que fica é a de que devemos reconhecer como parte integrante da nossa história uma nação e verdadeiros capazes de protagonizar mudanças importantes na nossa sociedade. Obrigado, Tiradentes, por nos mostrar o caminho da independência, o caminho da liberdade e nos mostrar a cor de nossa bandeira verde e amarela. Muito importante isso. Eu queria pedir uma parte também, para lembrar, senhores, que dia 22 de abril também comemoramos o dia do nosso descobrimento. Mas agradecemos cada vez mais ao Tiradentes pela lição que nos deixou. Muito obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, uma palavra de pesar aqui pelo falecimento do Dr. Urames Pires dos Santos, foi objeto de um voto de pesar aprovado aqui. Dr. Urames era engenheiro da Cerâmica São Caetano, no tempo que a gente, obviamente, tinha cerâmica, um dos pioneiros também na indústria de São Caetano do Sul, e foi vereador por 2 mandatos, na 2ª e na 3ª legislatura do município. O Dr. Urames era de um tempo em que o trabalho e o estudo eram as molas propulsoras da classe aqui de São Caetano do Sul. O Dr. Urames merece as nossas homenagens, merece as nossas saudades. Era uma pessoa, eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, era uma pessoa muito distinta, muito elegante, muito inteligente, que o pouco tempo que você pudesse conversar com ele seria um tempo de aprendizagem. Quero citar aqui também, senhor presidente, a reinauguração de 2 escolas que nós fizemos na semana passada, a Jacó João Lorenzini e a Fernando Piva, fruto da remodelação de 14 escolas que foi anunciada pelo prefeito no ano passado. Essas 2 foram entregues nessa última semana, com grandes investimentos, e
e a obra ficou muito bonita. Eu não pude ir na primeira, que foi na terça-feira passada, no dia da nossa sessão, mas eu fui na Fernando Piva e a obra ficou muito bem feita, de maneira, inclusive, para atendimento de crianças com necessidades especiais, realmente um evento muito bacana. Juntando-se as reformas das escolas ao uniforme, ao cartão uniforme escolar que nós estamos oferecendo, ao novo sistema de material escolar também que está sendo dado, ao transporte escolar, ao bônus aos professores, acho que a gente está conseguindo novamente colocar a educação de São Caetano do Sul nos trilhos. Eu quero aqui fazer uma palavra de alegria. Nós estamos recebendo hoje aqui a visita da dona Nessi Lira, mãe do nosso vereador Jander Lira. E, dona Nessi, parabéns, viu, por a senhora ter formado um filho que, além de professor, de ex-secretário municipal, é uma pessoa que se voltou também à causa da comunidade, se dedica a trabalhar incansavelmente pela comunidade de São Caetano do Sul, independente das posições políticas que nós temos, é um amigo, uma pessoa que eu admiro bastante, profundamente preparado também para exercer as funções que ele exerce aqui. E isso tudo, tenho certeza que se deve um pouco ao esforço dele, mas principalmente à senhora que o criou de maneira adequada. Parabéns, viu, dona Nessi? Seja bem-vinda aqui na nossa Câmara Municipal. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhores vereadores. Muito obrigado. É um prazer. E confirmo, apesar das divergências ideológicas e políticas, é um amigo que eu tenho aqui nesta casa. Sem dúvida. Obrigado. Boa tarde, vereadores, presidente, público presente, imprensa. Venho aqui destacar duas ações importantes aqui no município. Uma delas referente à Annie Sullivan, como sabemos, uma escola para crianças com deficiência, inclusive alguns adultos, até maiores já de 29 anos. Uma escola importante que carece sempre de ajuda, carece sempre de apoio, de patrocínio para suas ações. Há cerca de 15 dias, pleiteamos um passeio muito interessante para esses jovens, que é a Onda BGF Praia Acessível, que junto com o SEDEF, que é a Secretaria das Pessoas com Deficiência, propusemos, junto com a deputada federal Mara Gabrilli, o acesso a todas as crianças do Annie Sullivan, dentre outras do estado de São Paulo, um passeio à praia de Bertioga, com brinquedos adaptados, acesso à praia, banho de mar, para crianças realmente que não teriam a condição de estar com seus familiares nesse passeio. Então, de fato, conseguimos aí, com muita dificuldade, mas com êxito, a verdadeira inclusão social dos jovens no lazer fora do município, num passeio muito importante. Nessa esteira, fizemos também uma visita à APAI, na última semana desse mês, referente à participação dos jovens também em mais atividades esportivas e culturais e de lazer aqui no município. E algo nos preocupou, mas também nos motivou a buscar uma solução, que foi o pedido dos pais e também dos professores da diretoria, do porquê não a APAI, com uma escola consolidada aqui no município, participasse, é claro, dentro de uma adaptação, mas com o rigor técnico, com as condições necessárias para que eles pudessem participar dos jogos escolares na modalidade esportiva. Se de fato há uma reflexão de que hoje crianças com deficiência, por lei federal, têm que ser incluídas no ensino normal, e muitas delas foram transferidas da APAI para o ensino fundamental 1 e 2 normal, por que não as crianças que estão na APAI, que também possuem algum tipo de deficiência, não podem participar dos jogos escolares? Não podem ter uma inclusão de verdade. Por que elas podem participar só de jogos adaptados, e não sim de um jogo normal? Um lançamento de bote, aquela é capaz, de bola, uma corrida. Aí sim ela vai poder conviver com jovens ditos normais, e aí sim estaremos promovendo uma inclusão social de verdade, e não fazendo uma inclusão social separada apenas com crianças com deficiência.
Então, fizemos uma reflexão grande quanto a isso, estamos preparando uma documentação com base em legislação federal, com base em regras desportivas das pessoas com deficiência, para que seja feito um projeto piloto de inclusão dos atletas da APAE, porque ali existe aula de educação física diariamente, daqueles que podem competir a APAE com uma escola nos jogos escolares e, assim, de fato, colocá-los numa inclusão social. Então, temos ali, eu participei de algumas aulas, verificando realmente a possibilidade, e há jovens, sim, que podem, dentro de um linear, participarem de uma corrida, participarem de um arremesso de peso, participarem de um tênis de mesa, e a gente promover, de fato, uma inclusão social. Então, se hoje muitas crianças da APAE foram transferidas já, isso é fato, para o ensino fundamental e médio, o porquê não ela possa participar também dos jogos escolares e assim promovermos a inclusão social de verdade. Sabemos que muitos de nós não temos esse problema em casa, temos crianças, jovens, normais. Mas daqueles pais que possuem crianças com deficiência, é uma alegria muito grande ela poder conviver no dia a dia um programa de lazer normal, e não só aquele lazer adaptado. Então, essas ações que nós procuramos fazer, que não atinge o grande público, mas atinge muitas vezes aquele mais aflito. Então, a inclusão das pessoas com deficiência no bem-estar social normal da nossa comunidade. Muito obrigado. Palavra o vereador Edson Roberto Parra. Vereador Jande Cavalcante de Lira. Senhor presidente, nobres parlamentares, munícipes aqui presentes e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Início eu queria trazer uma notícia aqui triste, mas que serve de alerta. Vou ler aqui um trecho da publicação do jornal o Globo. Explosão em posto de gasolina deixa feridos na zona norte de São Paulo. Uma explosão em um posto de combustível no Imirim, zona norte, na manhã desta terça, 17, deixou ao menos 5 pessoas feridas. Ao lado do posto, atentem, ao lado do posto fica a escola estadual Joaquim Leme do Prado e houve tumulto no momento da explosão. Os cerca de 700 alunos foram dispensados da aula. A Secretaria da Educação informou que não houve feridos na escola, mas o muro externo da unidade caiu. Essa notícia é triste porque lembra um fato que aconteceu em São Caetano, no início do ano passado, quando se discutiu aqui a abertura ou não de uma escola lindeiro a um posto de gasolina. Naquele momento, entendíamos, quando eu digo entendíamos, era a bancada progressista, eu e o Chico Bento, que era extremamente arriscado aquela decisão de abrir aquele posto, era temerária. Mas tudo bem. Como fomos derrotados aqui, hoje é lei, a escola está funcionando, a gente não pode ser profeta do mal e da desgraça. Na verdade, eu trago essa notícia como um alerta para que a CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, que fiscaliza os postos de gasolina, o próprio Corpo de Bombeiro aqui da cidade, os órgãos municipais, como a Vigilância Sanitária, a Guarda Municipal, para que a gente tenha uma atenção redobrada do caso desse posto de gasolina vizinho à escola. Essa notícia é um alerta para que essa tragédia não venha a acontecer na nossa cidade. Precisamos de escola? Claro que precisamos. É aquela velha frase que dizia o saudoso prefeito Luiz Tortorello, aqui eu saldo o seu irmão que está aqui, doutor Jaime Tortorello, que dizia sempre, cada escola aberta é um presídio que se fecha. Então, a gente tem que valorizar muito a educação. É importante, o município vai inaugurar brevemente uma nova escola
na cidade, mas devemos estar atentos e alerta para que esse problema não venha a acontecer aqui em São Caetano do Sul. Porque este é o nosso papel, de fiscalizar, de aprovar leis, mas também de alertar aos órgãos do Executivo, aqueles que cuidam desse problema, para que isso não aconteça. E eu quero aproveitar também para saudar a presença da minha mãe aqui, muito orgulho dela estar aqui acompanhando, com 2 irmãos meus. Então, quando alguém ficar com raiva de mim, a culpa é dela. E dizer que hoje é o aniversário dela, né? Ah, da sua também? Ah, como é o nome da sua mãe, Pio? Dona Nessi faz aniversário e Dona Josefa. O dia 17 de abril realmente é uma data muito importante, né? Para São Caetano e para nós dois, né, Pio? 2 professores, coincidentemente, com as 2 mães nascidas no mesmo dia. Muito obrigado a todos, por isso que hoje eu estou tão calmo. Parabéns, vereador, e a sua mamãe. Vereador Sidney Bezerra da Silva. Queria convidar a sua mãe para vir em toda a sessão, viu, Jander? Senhor presidente, vereadores, munícipes, assessores, dar os parabéns para a sua mãe, Jander, está presente, a mãe do nosso presidente, a todos que nessa data comemoram o aniversário. Não poderia deixar de passar, de vir nessa tribuna e reiterar as palavras do doutor Marcos Fontes a respeito da data que no domingo agora se comemorar, dia 21, se comemora o dia do Tiradentes, proclamação da República, e incorporado isso mais recentemente, nos últimos anos, no século passado, né? A gente fala do século passado, parece que já fazem tantos anos, mas foi incorporado 21 de abril como o Dia Nacional, o patrono das polícias, tanto civil, né, Marcel, como da Polícia Militar, Corpos de Bombeiros. E eu, como ex-policial, queria pedir para que todos refletissem nessa profissão que hoje está tão desgastada, que está tão massacrada, não diria pela sociedade, mas para quem realmente comanda a sociedade, para quem comanda os governos estaduais, principalmente. Alguns números me deixaram muito chateados, porque já há bom tempo que eu não visto a farda, mas tenho meu contato diário com um grupo de policiais. Só São Paulo, ano passado, passaram de 77 policiais mortos, sendo que no Rio de Janeiro foram mais de 134 mortos. É um absurdo, gente. São números de guerra. É número de guerra isso. O confronto em muitas batalhas localizadas aí nessas regiões da Arábia, desses países que não param a guerra há muitos anos, não chegam a esse número, muitas vezes, um confronto. São 4, 5 pessoas que são atingidas, muitas vezes. É um número muito, muito grande. E isso tem um resultado. A impunidade. Em 2018, nós já temos um PM morto a cada 3 dias. É óbvio que no mesmo dia tem vezes que morrem 2 policiais. Já chegou a morrer 3 no mesmo dia. Isso daí, temos que apoiar a Polícia Militar. Temos que cumprimentar os nossos policiais militares. Temos que entender a situação do policial militar, que é difícil, que muitas vezes vem dar segurança para nós aqui em São Caetano do Sul, uma cidade que, com toda a modéstia, tem uma organização que nos dá uma sensação de segurança, mas muitas vezes o policial deixa a família dele num bairro da Zona Leste, que não tem essa mesma garantia para os filhos que vão para a escola a pé, para as famílias que ficam dentro dos seus lares. Mas ele vem para cá, cuidar do nosso sossego, dar a sensação de segurança para que nossos filhos possam ir para as faculdades, para a escola à noite, e virem com uma certa tranquilidade.
a falta de respeito é muito grande com o policial militar. Não digo da população de bem, mas estão criticando a polícia militar muito dura. E agora criaram a audiência de custódia. Eu sou policial desde os anos 80, exatamente 82. Temos um juiz de direito que está aqui, que foi meu professor na faculdade. É um absurdo o que acontece. O policial preso em flagrante por qualquer crime. Se na frente do juiz, nas primeiras 24 horas, ele alegar que foi maltratado, mal conduzido, não teve seus direitos humanos respeitados, o juiz coloca ele em liberdade na hora. Me corrija se eu estou mentindo, Marcel, que muitas vezes acompanha essas diligências até o fórum, e o nosso eminente juiz que me corrija. É um absurdo isso que está acontecendo, presidente, com um país que está perdendo a rédea da segurança e da moral, que está perdendo o controle para os maus, que estão fazendo juízes da camada mais importante da justiça brasileira a defender bandido. Não podemos concordar com isso. Temos que realmente fazer frente. Todas as ideias, seja o lixo, seja a escola, seja o que vocês entenderem. Mas no final de tudo, se acontecer alguma coisa, eu tenho certeza, para concluir, senhor presidente, que é um bombeiro que vamos ligar, que é a polícia militar que vamos ligar, que é para a nossa valorosa guarda municipal que iremos ligar, e sempre rezando para que eles venham rápido, para que eles não demorem, porque a nossa segurança, a integridade da nossa família está sendo colocada em jogo naquele momento. O nosso patrimônio pode ser subjugado. Então eu peço que nesse dia, nessa semana do 21 de abril, reflitam claro no nosso herói Tiradentes, que lá atrás foi julgado como um criminoso, mas a história fez a justiça. Então eu peço que a gente faça a reflexão dos nossos policiais militares. Muito obrigado. Encerrada a explicação pessoal, passamos à ordem do dia. Com a palavra, o segundo secretário para a leitura da ordem do dia. Processo número 1146/2015. Edson Roberto Parra. Segunda votação. Projeto de lei que institui o calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul, a semana de conscientização sobre o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, deixando a critério do plenário. Parecer da Finanças e Orçamento favorável. Em discussão, o projeto de lei. Encerrada a discussão, coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo com o projeto permaneçam como estão. Aprovado em segundo turno, publique-se. Com a palavra, segundo secretário, para a leitura do segundo item da ordem do dia. Processo número 4607/2017. Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade das agências bancárias estabelecidas no município de São Caetano do Sul de afixar informativos em suas dependências, informando que possuem empregados habilitados na linguagem brasileira de sinais, a CIBRAS. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento favorável. Em discussão, o projeto de lei. Encerrada a discussão, coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado em segundo turno, publique-se. O autor vai justificar o projeto. Senhores vereadores, nobres pares, queria agradecer por votação em segundo turno, aprovar esse projeto. Ele não surgiu do nada. Houve questionamento de pessoas com deficiência auditiva, perguntando sobre a lei que poderia fazer sobre a obrigatoriedade de ter um funcionário capacitado em Libras nas agências bancárias. Nós sabemos que são 31 agências em São Caetano. E eu mesmo presenciei pessoas com deficiência e dificuldade de fazer algum depósito ou até uma consulta no banco. E, portanto, eu tenho certeza que esse projeto ajudará muito as pessoas que também desejam que sejam incluídas socialmente, porque, na verdade, é um projeto de inclusão social.
e agradeço a todos por aprovar essa lei. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Parabéns pela lei. Com a palavra, o segundo secretário para a leitura do terceiro item da ordem do dia. Processo número 4883, 2017. Marcos Sérgio Gonçalves Fonte. Discussão e votação única do parecer número 210 de 2017-2018 da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do projeto de lei que dispõe sobre a instalação de dispositivo eletrônico de contagem de pessoas presentes em casa noturna e da outras providências. Senhor presidente, Para discutir? só para justificar, eu vou retirar o projeto para arquivar, apesar que é um projeto muito bom, eu vou transformá-lo em indicação. Obrigado. Contra-se a pedido do autor o pedido de arquivamento do projeto para que a posterior faça a apresentação em indicação. Os vereadores que estiverem de acordo com o pedido de arquivamento feito pelo autor permaneçam como estão. Aprovado, arquive-se. Com a palavra, o segundo secretário para a leitura do quarto item da ordem do dia. Processo número 0851, 2018. Mesa diretora. Discussão e votação únicas do projeto de resolução que autoriza a Câmara Municipal de São Caetano do Sul a celebrar parceria com a associação sem fins lucrativos para fins de específica e outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento favorável. Em discussão, o projeto de resolução. Encerrada a discussão e votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o projeto de resolução de forma unânime. Só uma justificativa, esse projeto, agradeço os vereadores pela confiança, é o que autoriza o convênio, a parceria com a unidade dos patrulheiros mirins com a Câmara Municipal. Acho que isso é importante para todos nós. Obrigado, vereador. Faço comunicado aos senhores vereadores. Primeiro, convido os senhores vereadores, público presente e imprensa, amanhã, às 10 horas da manhã, nós temos a terceira audiência pública. Amanhã, Secretaria de Assistência e Inclusão Social, prestando contas de suas ações aqui no plenário. E na próxima segunda-feira, dia 23, originalmente seria na quarta-feira, dia 25, mas foi antecipado para a segunda, a audiência pública da educação. Então, próxima segunda-feira, dia 23, às 10 horas da manhã, audiência pública da educação. Na quinta-feira, convoco os senhores vereadores para 2 sessões extraordinárias, a primeira iniciando às 9 horas da manhã. Nada mais havendo, com a graça de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Obrigado.